Fala aí pessoal, André Misqueiroz. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as perguntas que eu coloquei lá no meu stories e coloquei a caixinha de pergunta lá para você tirar toda a sua dúvida, recruta, aluno, soldado, enfim, você quer entrar na PM. E se esse vídeo tiver mais de 2.000 likes, eu vou repetir a mesma dose. Então, sem enrolação, eu vou logo para a primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: o que fazer quando está de serviço e um superior ordena algo ilegal? Cumprir ou descumprir? É o seguinte, o comandante, geralmente, ele tem uma figura de autoridade sobre o recruta. Digo isso psicologicamente. Então, geralmente acontece do cara pedir para o recruta fazer algo e o recruta vai fazer mesmo, porque ele é uma figura de autoridade. Isso, inclusive, foi feito um estudo de caso de um copiloto em que o comandante insistiu para dar uma ordem errada de um avião e o avião caiu, mesmo ele sabendo que aquilo ia fazer com que o avião caísse. Por o piloto ser a figura de autoridade ali, o avião caiu, o cara morreu. Ou seja, todo mundo ficou se perguntando por que o cara seguiu uma ordem que ia prejudicar ele. Então isso é algo psicológico, onde você segue a figura de autoridade. Minha opinião é o seguinte: você não é obrigado a seguir nenhuma ordem absurda, ilegal ou que vá descumprir a lei. Então, se você está pilotando, se você é o motorista da viatura e o comandante chega para você e diz o seguinte: fulano, atropela esse cara que está empinando essa moto, atropela agora. Se você atropelar, quando você estiver de frente para o juiz vai perguntar o seguinte: por que você atropelou aquilo, meu filho? Aí você vai responder: porque o comandante mandou. Aí o comandante vai dizer: não, excelência, não mandei não. Ou se ele assumir, realmente eu mandei. Mas vai ser preso ele e você, porque quem estava na direção e tomou a decisão, e o juiz vai perguntar: você sabia que ia matar a pessoa? Sabia. E por que você cumpriu? Porque você fez algo que ia descumprir a lei. Então você vai ser condenado, e se o cara negar, você vai ser condenado sozinho. Então não cumpram ordens ilegais ou absurdas. Vamos para a próxima. Então essa aqui é boa de responder. Essa aqui que eu vou responder é o seguinte: Queiroz, com quantos anos você passou no concurso da polícia? É o seguinte, eu comecei a fazer meus concursos a partir dos 22 anos. Eu fiz o da PM de Pernambuco, passei, fiquei na classificação, só que muito longe das vagas. Talvez eu tenha sido chamado até pro TAF e não tenha olhado por falta de experiência. Eu fiquei na posição, eram 100 mil inscritos, eu fiquei na posição 11 mil. Mas eu não tinha estudado para esse concurso, eu tinha apenas feito a prova. E não acompanhei se fui chamado para o TAF, alguma coisa desse tipo, não olhei. Fiz a prova da PM do Rio Grande do Norte com 23 anos, então fiquei no cadastro de reserva, significa que eu passei com 23 anos, mas assumi com 27 e fiz outros concursos que eu também passei, continuei fazendo concurso, mas aquele carro que mais me interessa, fiz para SG Gari, passei uma penca de concurso, mas não era vantagem para mim sair do meu emprego para ganhar aquilo, né? E não ter uma carreira. Na polícia, por exemplo, eu ganhava na época, em 2009, eu já estava ganhando R$ 2.060, chegava a quase 3 mil meu salário, então não compensava eu sair para entrar ganhando R$ 1.000 com desconto, ficar R$ 1.000 não, que o salário mínimo naquela época não era R$ 1.000, era 700 e alguma coisa, com descontos ficava R$ 500, então não compensava. Eu assumi com 27 anos, mas passei com 23. Então temos outra pergunta aqui, como faz para adaptar seu corpo, relógio biológico, após o plantão? Então é o seguinte, se perguntasse assim: Queiroz, qual é a coisa que você mais detesta de tirar serviço noturno? Quando eu entrei na polícia, a Sinasp tinha ordenado que a gente trabalhasse por turno. Então, se eu fosse trabalhar à noite, 12 horas à noite, pegava de 8 horas até 8 horas da manhã. Então eu dormia a tarde inteira no dia que eu ia trabalhar, para chegar lá um pouco descansado. Então, normalmente eu não sofria tanto porque eu dormia a tarde inteira e quando chegava de manhã eu tomava um café bem reforçado e dormia até 5 horas da tarde, até acordar, né, quando chegava do serviço. Depois complicou mais um pouco, porque a gente passou a trabalhar 24 horas. E aí é que está o problema. Você acordar cedo no outro dia para ir trabalhar. Chega lá próximo do serviço de 8 horas, você já tem que estar dentro da viatura. A viatura já deve estar rodando, certo? E aí o que acontece? Você, por exemplo, está trabalhando 24 horas. Quando você chega 9 horas da noite, você já está extremamente cansado, exausto, porque levou muito sol durante o dia. Aqui no Rio Grande do Norte a gente não fecha o vidro da viatura para ficar com o ar-condicionado. Então isso desgasta muito o corpo da gente. Por que não fecha? Depois eu explico isso em outro vídeo. Quando dá
9 horas da noite, quando dá meia-noite, a gente tá muito cansado mesmo. Então, continua atendendo a ocorrência atrás de ocorrência. Então, o cara tá muito cansado. Eu detesto isso, bicho. Trabalhar 24 horas atendendo a ocorrência, ainda mais a área onde eu tava. Era uma área que quando eu entrei tinha 10 viaturas. Depois passou a ter 2 atendendo uma ocorrência. Então ficava muito complicado. Eram muitas ocorrências para pouca viatura. Eu chegava em casa morto. Então muitas pessoas, muitos policiais tomam energético e vai pro bico. Eu não. Chegava em casa, tinha que dormir o dia todinho. Mesmo assim acordava com a cabeça inchada. Eu só ia melhorar no terceiro dia. Aí no terceiro dia que eu ia melhorar, que eu ia conseguir trabalhar. No terceiro dia, no outro dia já estava de serviço de dia. Já estava de serviço 24 horas de novo. Então é muito prejudicial porque eu gripo muito. Enfim, não consigo adaptar meu corpo a isso. Não consegui adaptar de jeito nenhum. Foi uma coisa que eu mais detestei na polícia. Foi o trabalho de 24 horas atendendo a ocorrência. Quando você tira na guarda, é muito tranquilo. Por quê? Durante o dia você pode dormir, né? Você tira seu intervalo ali, então tira um sono de tarde. E à noite tem um quarto de hora. Então fica se revezando no posto. Você tira 2 horas... Aí vai dormir mais 2. Então é bem tranquilo. Agora na viatura isso é muito complicado. Espero ter respondido sua questão. Então lá vai mais uma pergunta. Me perguntaram aqui: DEPEN ou PRF? Eu vou explicar para vocês, porque toda vez que eu faço isso, os policiais penais ficam magoados. Mas isso é uma opinião pessoal minha, certo? Eu não gosto de ficar, por exemplo, eu trabalhei já em presídios, né? Tirei serviço em presídios e, lógico, não tem diferença um presídio federal para um presídio estadual, um presídio em escombros, cai nos pedaços, com péssimas condições de trabalho, enfim, não estou falando disso, mesmo que fosse o DEPEN estadual, mas o fato do trabalho ostensivo, ele chama muito mais minha atenção do que o serviço do DEPEN. Então, se você, por exemplo, não está desesperado, por exemplo, se eu tivesse desempregado, passando necessidade, eu faria qualquer um, entraria no DEPEN e depois tentaria uma PRF, certo? Mas, por exemplo, na minha situação agora que eu já tenho um certo conforto, já estou numa ilha, estou num barco, posso escolher qual ir, né? É como se o teu navio estivesse naufragado, você tem várias ilhas à sua frente e você pode escolher qual ir, né? Então, uma está mais longe que a outra, mas ela tem uma condição melhor, eu vou para aquela que tem condições melhores. Então, na minha opinião, a PRF ela é atualmente das melhores polícias para se trabalhar hoje, né? Em termos de estrutura, salário, ambiente de trabalho, hierarquia, você mesmo sendo recruta, você demonstrando uma capacidade muito grande, você pode ser chefe de um cara mais antigo e amanhã esse cara mais antigo ser chefe seu. Então, assim, é uma estrutura fantástica, assim, parabéns à PRF e uma polícia muito moderna. Ela faz estudo para tudo. Se ela vai trocar o uniforme, ela faz um estudo de design, faz um estudo audiovisual, como aquele uniforme vai impactar na visão de quem está olhando, como aquilo pode melhorar a imagem da PRF. Então, eles fazem o estudo do tecido, fazem o estudo de tudo. Se eles vão comprar um armamento, eles escolhem o melhor armamento. Então, eles estão trocando para 9mm, porque a 9mm dá menos manutenção, a 9mm ela dá um recuo menor, ela, enfim, é uma série de fatores, eles estudam para tudo. Agora estão fazendo a melhor viatura do Brasil. Então, eu escolheria a PRF por uma questão pessoal minha. Não é porque é ruim trabalhar no DEPEN, você vai passar isso, por aquilo, não. O DEPEN é uma estrutura de alto padrão, certo? O DEPEN federal é uma estrutura de alto padrão, os caras são altamente preparados, os caras são muito profissionais naquilo que fazem lá, mas eu não me vejo tirando o serviço trancafiado lá. Se eu prefiro tirar o serviço numa viatura da PRF. Agora, isso é uma decisão particular minha, eu espero que algum colega da Polícia Penal respeite essa decisão. Não estou aqui dizendo que essa é melhor do que essa, não. São trabalhos diferentes. Aquele cara que não é muito ativo, aquele cara que é muito ativo também se adapta. Então, enfim, é uma decisão pessoal minha. Lógico que eu preferiria o sustento da minha família, mas eu olharia a quantidade de vagas. Se o DEPEN está oferecendo 500 vagas, 1000 vagas e a PRF está longe de abrir e eu estou precisando de entrar para dar um sustento melhor para minha família, eu vou escolher o DEPEN, mas sabendo que eu vou sair para a PRF. Então isso é a mesma coisa de eu perguntar ao policial penal: você escolheria a PM como um soldado, como um sargento, ou você escolheria ser um PRF ou policial federal? O colega do DEPEN falaria assim: lógico que eu escolheria ser policial federal. É a mesma coisa. Você vai escolher a melhor
o melhor custo-benefício. Na minha opinião, o melhor custo-benefício de tudo seria a PRF hoje em dia. Espero ter respondido sua pergunta. E essa outra pergunta aqui do Instagram é o seguinte: já colou as placas em alguma ocorrência? Se sim, como lidou? É o seguinte, não foi bem um colar de placas, acho que eu demorei para tomar uma decisão. A gente estava numa ocorrência, era um carnaval, e nossa viatura entrou num lugar extremamente confinado e escutamos uma sequência de disparos, mais ou menos 8 disparos, muito próximo da viatura. Parecia que o cara estava atirando na gente. Então, naquele momento, eu desembarquei, o sargento desembarcou e o patrulheiro desembarcou. Qual é a prioridade disso? Agrupar e ir em direção ao indivíduo. Quando eu desembarquei, eu visualizei o sargento indo muito longe, ele já estava muito longe, visualizei. Como eu sou motorista, eu tenho que fazer a guarda das armas. Na viatura tinha fuzil, Spark, rádio comunicador, enfim, munições, e eu não podia deixar a viatura sozinha. Eu não avistei mais o patrulheiro. A função do patrulheiro, ela era acompanhar o sargento. O patrulheiro estava abrigado atrás da viatura. Quando eu visualizei o patrulheiro, qual era a minha decisão? Era falar para o patrulheiro, se ele tinha colado as placas, falar para ele ficar na viatura e eu ia até o sargento. Então era para não ter deixado o sargento sozinho, ter corrido a pé. Mas eu joguei o patrulheiro dentro da viatura, peguei a viatura e fui atrás do sargento. Então isso atrasou muito. Findou que eu perdi o sargento de vista, não visualizei o sargento mais. E enfim, me arrependo muito dessa ocorrência de não ter deixado o patrulheiro na viatura, tomado conta e tomado a decisão logo, porque o patrulheiro o colega naquele momento não estava conseguindo raciocinar e não tinha visto o sargento. Eu simplesmente dizia assim para ele: vai atrás do sargento, mas ele não viu para onde o sargento foi. Eu tinha visto, então era para eu dizer: fecha a viatura, fica aí que eu vou atrás do sargento. Então, o sargento errou por ter corrido sozinho, era para ter chamado e ter ido atrás. Eu errei por ter deixado ele ir sozinho. Enfim, foi uma série de erros. Então, não foi bem um colar de placas. Para quem já colou as placas, o que eu indico: ir para o stand de tiro e fazer treinamentos pagos em empresas. Não esperar a PM dar um treinamento. Quanto mais treinado você tiver, assim, eu de certa forma tive mais facilidade, porque eu já tinha feito o curso de vigilante. Então, eu já tinha atirado mais de 100 vezes. Já tinha dado muitos disparos na vida. E isso me ajudava a não colar as placas. Então, num curso que eu fiz, a gente soltava muitas bombas e atirava muito. E isso vai acostumando seu organismo aos impactos desses sons, desse ambiente de confronto. Então, eu espero ter respondido sua pergunta. Mais uma pergunta aqui. O salário da PM é um salário que tem como que tem um bom aproveitamento, acho que quer saber se o salário da PM é bom. Olha, independentemente de quanto você ganha, tudo depende da sua organização financeira. Você vai encontrar gente que ganha 3 mil reais conquistando as coisas e você vai encontrar gente que ganha 10 mil reais extremamente endividado, certo? Então tudo tem a ver o hábito de poupar. Por exemplo, se você é um cara que constrói uma poupança, você começa a conquistar as coisas. Mas o salário ideal de um PM seria 5.800 reais inicial. Final deveria ser 12 mil reais. No final da carreira você deveria ganhar 12 mil reais. Esse seria o salário inicial. André, por que você fala isso? Por quê? Evitaria muitos problemas. Entrariam pessoas que, por exemplo, entrariam pessoas mais qualificadas para o cargo, porque quando você coloca o salário baixo, aquelas pessoas que buscam um salário alto não entram na PM. E se você quer saber se aumentar o salário melhoraria a polícia, basta ver a PRF. Eu pegar o salário de 3 mil reais, colocar na estrutura que a PRF tem hoje. Você acha que que a PRF continuaria no padrão que ela está hoje? O policial lá ganhando 3 mil reais e deixando de ganhar 10 mil reais para 3 mil reais? Então, o salário influencia diretamente na qualidade do policiamento. Porque o policial ele vai ter um preparo maior, ele vai poder pagar uma academia, ele vai poder investir. Eu vejo muitas polícias investindo apenas em equipamentos. Então, não sei se eu respondi sua pergunta. A outra pergunta é: ao ingressar na PM, era o que você esperava? Sim, era o que eu esperava. Eu só não esperava que os governantes, né? Por exemplo, quando eu entrei, hoje não que estão vindo muitos equipamentos novos, mas quando eu entrei, a gente tinha muita dificuldade de equipamento. Quando eu entrei, não tinha nenhuma pistola. Então, os governantes, digo de uma maneira geral, no Brasil inteiro, a segurança pública não é prioridade, certo? Veja só, por que deveria ser prioridade e não a saúde? Porque nós temos 60 mil homicídios por ano. Uma média, isso pegando os números de 2017, 60 mil homicídios por ano. Isso é mais do que guerra no Iraque. Então, você investir, você salva vidas. Então, salvar vidas não tem preço. Então,
Segurança pública, sem segurança pública, você não tem como se deslocar até um hospital. Você não tem como ter uma saúde de qualidade. Sem segurança pública, não tem um estado de qualidade, não tem um estado de bem-estar social. Então, a segurança pública deveria ser o pilar número 1 de um país. Espero ter respondido. Vamos para uma próxima. Mais uma pergunta aqui. As mulheres na PM são bem vistas? Veja só, o que faz você ser bem visto ou não é sua postura. Se você é uma excelente profissional, você sabe se posicionar. Ah, André, porque mulher é muito assediada na PM? Depende da mulher. Se entra uma mulher que não sabe se posicionar, que ela não tem, por exemplo, não sabe lidar muito bem com isso, o ideal seria não haver assédio. Lógico, o mundo ideal seria esse. Mas existem pessoas que são mais assediadas e pessoas que são menos assediadas. Não é culpa dela, enfim. Não tô aqui para entrar nessa discussão. Mas existem mulheres que são muito bem vistas, eu escuto falar de muitos elogios, e existem mulheres que são como os homens. Ah, aquele homem não sabe se comportar, aquele homem não veste a farda direita, aquele homem... Isso depende muito de cada um, da postura que você vai adotar, do seu profissionalismo. Qual a diferença salarial entre o policial de rua, do BOP e do choque? Isso depende de cada estado. No meu estado, por exemplo, não tem diferenciação. Apesar do cara do BOP ele ter uma abnegação maior do seu tempo de folga, do choque, para ter uma rebelião em presídio, jogo, o cara vai na folga. Tem uma diligência que o cara vai ficar uma semana no interior, o BOP, a equipe. Então aquilo ali ele tá indo de graça. No Rio de Janeiro, parece que é R$ 2.500, em Pernambuco é R$ 2.000, por exemplo. Cada estado tem uma política. No Rio Grande do Norte, não. O senhor sonha em ser PM. Servi ao EB 2017, vi que nasci para isso, mas na hora de estudos sou fraco. O que faço? Olha, é o seguinte, não é culpa sua. Simplesmente a gente não foi ensinado. As nossas escolas brasileiras sofreram um grave ataque. Por quê? Abriram mão do ensino verdadeiro, que é aquele ensino ativo, onde o estudante é instigado a ele mesmo construir o conhecimento, a uma progressão automática. Então o cara, ele não sabe, ele vai para a escola, ele não sabe ler, ele sai sem saber ler, ele sai sem saber estudar. Então não é culpa sua, é culpa do nosso sistema de educação. Ele é muito falho, apesar de ter tido um alto investimento, adotaram-se uma postura muito ruim. Todo aluno de uma escola militar, por exemplo, do ITA, todo aluno da escola militar, ele tem boas notas. Raras exceções, só quando o cara não quer mesmo. Porque na escola pública todo mundo fracassa. Enfim, não é culpa sua, é porque não se sabe estudar. Eu costumo ensinar o passo a passo. Acho que é mais importante você aprender a estudar do que você comprar um cursinho de conteúdo de alta qualidade de uma empresa. Se eu hoje fosse fazer um concurso público, eu investiria em um método de estudo, não porque eu vendo meu e-book, não porque se eu desse de graça ele não teria valor, né? Talvez você não desse o valor, mas eu investiria em um método de estudo, porque você tem que saber ler, saber fixar o conteúdo, né? Sem saber fixar, você não vai saber direcionar a banca, né? Saber fazer questões da banca, porque era muito fácil, pô. Dizia assim, ó, ler tudo isso aqui, comprar o cursinho do Estratégia, do Alphacon, do Gran Curso Online, compra esse cursinho, dou para você e digo para você, simplesmente leia tudo isso aqui, assista todas as aulas que você vai passar. 9 em cada 10 pessoas que compram os cursinhos não passam, mas se todas elas soubessem estudar, se inverteriam, apenas 8% são reprovados, 90% passam. Entendeu a situação? É como uma escola militar. Porque a maioria dos alunos, né, 90% dos alunos da escola militar vão bem nas provas. E as de escola pública, então não é culpa sua. É porque você simplesmente não sabe estudar. André, por que você não faz a graduação em Direito? Daí você aproveita para oficial do RM. É o seguinte, eu já tenho 37 anos. Já passei 5 anos na academia. Então, para fazer direito, eu vou passar 5 anos da minha vida para depois começar tudo de novo na carreira de tenente. Sendo que eu tenho muitos outros projetos em paralelo que vão me dar um retorno muito maior do que eu passar 5 anos fazendo direito para começar do zero como oficial. Porque, por exemplo, vou terminar, se eu começar direito agora, eu vou terminar com 42 anos. Aí eu vou esperar a boa vontade do governo para abrir um CFO, né? Como eu já fiz isso, então eu prefiro não ficar à mercê dessas variáveis. Eu já tenho um nível superior, eu prefiro fazer outros projetos que vão me dar um benefício salarial, enfim, um retorno. Nesse patamar da minha vida não é mais vantajoso eu entrar como oficial do zero. Como é a experiência na vida policial? Quero ser se Deus permitir. Tudo na sua vida tem
vantagens e desvantagens. Existem as vantagens de ser policial, por quê? Qual a vantagem de ser policial? É muito gratificante ser policial. Se você sonha, brincou de polícia ladrão, assiste filmes americanos, porque os filmes brasileiros, eles têm uma campanha de destruir a imagem do policial. Lá nos Estados Unidos tem os mesmos problemas que os brasileiros. O policial erra, policial atira, mata uma pessoa que tira um celular do bolso, dizem que o policial lá mata mais negros, enfim. Tem os mesmos problemas, mas os filmes lá exaltam a figura do policial. Aqui não. Então, se você tem um sonho de ser policial, é muito gratificante. Quando você prende um cara, você tira um cara do mundo do crime e coloca ele preso. Quando você salva um refém, eu salvei o refém e o cara me abraçou e diz, você salvou minha vida. Minha primeira ocorrência era um refém e ele estava com a arma na cabeça para ser executado. E ele disse que estava orando a Deus para ser salvo, foi quando minha viatura apareceu. Então, isso não tem, e ainda você receber, essa é a vantagem. A desvantagem é o estresse, você tem uma carga muito alta de estresse, então você deve pesar. Não, eu não entraria na polícia só pelo salário, até mesmo porque o salário policial não é tão alto. O que você acha da mudança na lei de ingresso no CFO apenas bacharel em Direito? Vou até me ajeitar na cadeira aqui para falar disso. Eu acho prejuízo inimaginável para a PMRN ser exclusivo em Direito. O oficialato da PMRN, isso na minha opinião pessoal. Por quê? A multidisciplinaridade ela é muito mais rica do que a unidisciplinaridade. Quem fez isso, por exemplo, a PF, ela colocou um conteúdo de direito muito grande, né? E quando ela viu, ela precisava de um cara na área de TI. Quando ela viu, ela precisava de um cara em contabilidade. Quando ela viu, precisava de um cara bom em determinada área. Então ela precisava de vários talentos, porque você não pode terceirizar isso, terceirizar aquilo. Então, o que foi que a PF fez e a PRF fez? Reduzir o conteúdo. Entrou muita gente de direito. Então, muita gente não sabia nem operar um computador. Muita gente não sabia extrair os dados. Muita gente não sabia fazer as coisas. Então, o que foi que ela fez? Diminuiu o conteúdo de direito. Colocou nível, eles são nível superior. Então, entram as pessoas dos mais diversos saberes. E agora ficou nivelado. Informática é lá em cima. Contabilidade é lá em cima. Então, a PMRN, ela fez isso no sentido de ter uma valorização salarial equiparada com os delegados. Então, por exemplo, se você vai querer um cara bom em gestão, você vai precisar ter um cara bom de estatística, você vai precisar ter um cara bom de liderança, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar disso, precisar daquilo outro. É diferente do Exército. O Exército, que ele quer um técnico de enfermagem, ele abre um quadro de enfermagem. Ele quer um oficial engenheiro, ele abre um concurso para oficial engenheiro. A gente não, a gente tem que a polícia ela aproveita os talentos que estão ali. Então, isso é uma tragédia, um prejuízo para a instituição. E eu espero que seja corrigido em breve. Eu tenho outra pergunta aqui. Estudar 1 hora e 30 minutos de teoria pela tarde, 1 hora de questões na madrugada é uma ótima rotina? Não, não é uma ótima rotina. Eu aconselho você a não pegar, quando eu falo assim, teu estudo corrido, o que é o estudo corrido? É você pegar ponto a ponto do edital e estudar. Interpretação de texto, tipologia textual, sair em ponto a ponto, às vezes você nem está entendendo, vai estar só lendo, bate o edital todinho. Eu não estudo mais assim e no meu e-book eu não ensino mais assim. Eu estudo você simplesmente direcionar para as questões da banca. Por exemplo, tem lá tipologia textual, você pegar todas as questões de tipologia de textual da tua banca e esgotar aquele assunto. Certo? Quanto a estudar de madrugada, não aconselho ninguém perder sono para estudar de madrugada. Eu proíbo isso no meu e-book digital, proíbo, porque prejudica a memória. É comprovado cientificamente que quem não dorme adequadamente tem dificuldade de memorização, que é o que você mais precisa, dificuldade de memorização e aprendizagem. Quando a gente faz teste psicológico, né, aquelas pessoas que dormem mal, é impressionante os resultados quando você compara com aquela pessoa que dorme bem. Então, enfim, ninguém estude de madrugada.